Eita, tudo bem por aí? Excelente domingão pra você. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Agro Record aqui pela Record TV Paulista. Hoje, domingão, como diz meu amigo Zé da Barca, hein? Ô, domingão bonito, domingão gostoso. O dia é 5, o mês é março, tá passando rápido, hein? O ano é 2023. Estamos chegando então para mais uma edição do Agro Record e hoje você vai ver, tem uma história muito bacana. É o assunto de destaque da edição de hoje do nosso Agro Record. Você vai conhecer um cavalo, quarto de milha, que ganhou o apelido de Lenda Branca. Lenda Branca, hein? Até música ele ganhou e, inclusive, só para você ter uma ideia, é meio que comparado ao rei do rock e ao rei do pop. Tô falando de Michael Jackson, tô falando de Elvis Presley. E por que essa comparação? Porque mesmo depois de morto, o Lenda Branca continua faturando alto. E o legado dele continua nas pistas Brasil afora, mundo afora também, por causa dos filhos, netos, o sêmen congelado desse animal. E só para você ter uma ideia, ele ganhou por 7 vezes consecutivas o prêmio da ABQM, que chama ABQM Awards, que é considerado o Oscar da categoria. Daqui a pouco a gente vai contar essa história bacana para você, tá? E a gente vai mostrar também que o queijo Minas pode virar patrimônio da humanidade. Tem uma comissão brasileira, inclusive no Marrocos, batendo um papo lá com o pessoal da Unesco, para que o queijo Minas concorra e esteja, né, nessa categoria. Já imaginou a envergadura do queijo Minas? Sensacional, merece, não merece? E na receita da fazenda, ai, hoje, ó, deu água na boca. Deu água na boca mesmo, de verdade. Só de lembrar, tem bolinho de milho, uma delícia! Portanto, meu amigo e minha amiga, se aconchegue no sofá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Primeiro assunto da edição de hoje do nosso Agro Record. Antes vai um depoimento bem pessoal. Quando eu e André Cremonês chegamos na Fazenda Caruana, aqui em Bauru, a gente não tinha ideia da envergadura, do tamanho dessa história. Fomos até lá para contar a história do Lenda Branca. Quem é o Lenda Branca? É o El Sheide Zorreiro. É um quarto de milha, ele faleceu em 2021 com 31 anos de idade e dá para dizer sem nenhum exagero, tá? Ele é o rei dos cavalos. Ganhou pela 7ª vez consecutiva o prêmio da ABQM Awards, que é considerado o Oscar da categoria. E mesmo depois de morto, é isso que você está ouvindo. Mesmo depois de morto, ele continua faturando. Este outro dos outros 2 reis, Lenda Branca também não está mais entre nós. Ele faleceu em 2021, com 31 anos de idade. Foi enterrado na fazenda, onde passou a maior parte da vida. É exatamente aqui nesse ponto. Essa figueira, como referência, aliás, a lenda descansa exatamente embaixo da sombra da figueira. O El Sheide Zorreiro está enterrado nesse ponto. E o Paulo, né, Paulo? Costuma passar todo dia, faz parte do caminho, a partir da entrada da fazenda. E aí é mais ou menos uma saudação diária que você dá àquele animal que é considerado a Lenda Branca. Ah, sem dúvida. Aqui é onde a gente se energiza, onde lembra dele, onde sabe que aqui, na minha cabeça, ele olha por todos que estão aqui, entendeu? Entendi. Já faz um tempinho que ele faleceu. Foi tocante. Você disse que o pessoal chorou muito naquele dia. Ah, foi. Até hoje. Só de lembrar a gente fica meio, né, com o sentimento mais à flor da pele. Ele marca até hoje. Ele é vivo pra gente até hoje, em outros sentidos, né? Pelos filhos dele, por tudo. E pra gente ele vai estar sempre aqui. O legado dele permaneceu. Permaneceu e vai se perpetuar por muito, muito tempo. Paulo Fara é o dono do Aras, que fica na Fazenda Caruana, em Bauru. El Sheide Zorreiro, quarto de milha de nome pomposo, chegou aqui meio que como obra do acaso. E o acaso do destino nos colocou, ele veio pra fazenda de volta, voltando para casa dele, esse amigo me ofereceu e dessa brincadeira, dessa oferta virou o que virou. E você acabou formando, é como um diamante. Ele chegou aqui já com uma certa idade e aí ele foi lapidado aqui na tua fazenda. Exatamente, você definiu muito bem, como um diamante bruto, porque ele não era conhecido, a gente lapidou essa joia e cada dia ela brilha mais. Começava ali uma história digna dos grandes astros da música e do cinema. Lenda Branca passava a fazer parte de um projeto que teve como base o aprimoramento genético. Se ele fosse um ator, um artista, porque nós estamos falando de Oscar,
Você tem, de repente, uma comparação na tua cabeça? Não tenho, mas ele seria alguém muito conhecido, muito famoso. Ele fez por merecer e faz até hoje. Mesmo ele não estando mais aqui hoje, os filhos dele cada vez mais estão ganhando mais ainda. A questão genética é sempre uma evolução constante. O El Shade foi, o pai dele era o líder, nós construímos ele ao longo dos anos e ele virou o líder. Como é que ele significa que ele é líder? Pelo resultado dos filhos dele nas pistas pelo Brasil afora. E a gente fica nessa busca incessante de melhorar geneticamente todo ano. O legado de El Shade Zorreiro é gigantesco. A genética privilegiada foi passada para os filhos. Paulo Fara não revela dados, também prefere não falar de valores. Mas Lenda Branca continua sendo uma mina de ouro. Os mortos continuam rendendo milhões e milhões de dólares. No caso do Rei dos Cavalos, o sêmen dele segue congelado e armazenado. Isso aqui é um pouquinho de tudo que a gente construiu ao longo da vida dele, que foi começado pelo meu pai e seguido por mim e meus filhos agora, mas assim, são o que todo mundo quer. Os filhos de El Shade Zorreiro, que são os grandes ganhadores das pistas aí Brasil afora. Filhos e netos de El Shade Zorreiro estão em excelente fase, honrando o legado de Lenda Branca. Nas provas realizadas pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Quarto de Milha, eles faturam prêmios em dinheiro e pontuações. Resultado mais do que celebrado. Por todo esse histórico, pela 7ª vez consecutiva, El Shade Zorreiro foi o vencedor do ABQM Awards, premiação considerada o Oscar da raça. Esse prêmio só vem pelo resultado dos filhos nas pistas, então não tem como ter alguma maneira diferente de ver. O resultado colocou ele 7 vezes como o melhor reprodutor do Brasil pela Associação Brasileira do Quarto de Milha. Isso não acontece por acaso. Não, é difícil, é muito trabalho, muito trabalho. A história do Lenda Branca, o quarto de milha mais famoso do Brasil, está longe do fim. Graças ao passado, presente e futuro que também será brilhante, gratidão. A gente vai trabalhar ainda para ir muito longe ainda, se Deus quiser. E ele faz por merecer, não é só o nosso trabalho. Se ele não fosse o que ele é, também não seria o que ele conseguiu conquistar até hoje. Uma realização. Pro Record, já depois do intervalo, você vai ver uma história interessante, hein? Produto, poxa vida, brasileiro, lá das Minas Gerais, o queijo Minas pode virar patrimônio da humanidade. Tem uma comissão batendo um papo com o pessoal da Unesco para que isso aconteça na prática. E ainda hoje tem a receita da Fazenda, uma delícia! Bolinho de milho, essa você vai curtir demais, hein? Aguenta a mão aí, voltamos já em um instante só.